Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor no teu programa favorito, o Alimento Sólido. Programa este que tem como objetivo revelar a palavra do Senhor. Programa este que tem como objetivo tirar o profundo, comer alimento sólido, como diz o programa. Está baseado no livro de Hebreus, onde a Bíblia nos leva a comermos alimento sólido e não leite, que é o alimento para as crianças. Diz que alimento sólido é caracterizado como aqueles assuntos de difíceis interpretação. Quando nós entramos na palavra do Senhor para estudar assuntos de difíceis interpretação, então estamos a lidar com alimento sólido. Graças a Deus. E hoje, o assunto que eu tenho para falar convosco é sobre quem substituiu Judas. Quem substituiu Judas? Se nós ver na Bíblia, se nós analisarmos a Bíblia com olhos espirituais, entrarmos no entendimento do que é alimento sólido, vamos entender que na realidade quem substituiu Judas não foi Matias, mas sim foi Paulo. Isso quando você entra nas Escrituras, estudar as Escrituras, você vai conseguir entender que na realidade quem substituiu Matias, quem substituiu Judas, não foi Matias, foi Paulo. A Bíblia está cheio de versículos que nos provam por A mais B e mais Z que na realidade foi Paulo. Então quero te convidar nessa jornada, venha comigo, pega na tua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor. E eu proponho o primeiro texto, que é o livro de Atos, capítulo 1, versículo 24 até 26. Escuta, olha o que a Bíblia está a dizer. E orando, disseram: Senhor, tu conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Escuta, versículo 26. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. Veja mais. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Será que você notou bem? Está a dizer, lançaram-lhe sorte. A sorte caiu sobre Matias. O segundo ponto. E foi por voto comum. Quando nós navegamos na Bíblia ou fizemos o análise, porque Jesus nos levou a uma dimensão de analisarmos as Escrituras, vamos chegar ao entendimento que na realidade Matias não foi escolha de Deus. Vou começar já de maneira bruta. Matias não foi da escolha de Deus. Depois da ascensão de Cristo, você vai ver que Cristo lhe disse: não saias de Jerusalém, não saiam, ficam orando. E Jesus lhe disse que não façam nada sem mim. De que maneira? Ele disse que sem mim, sem o Espírito Santo, nada podereis fazer. Quer dizer que os discípulos não podiam fazer nada sem o Espírito Santo. Porque depois da subida de Jesus, era o Espírito que viria orientar a igreja. E eles estavam à espera do Espírito Santo que só desceu no dia do Pentecoste. Quer dizer que antes do dia do Pentecoste, ou então antes da descida do Espírito Santo, os discípulos não poderiam fazer nada. Daria errado. Não poderiam entrar para curar. Não poderiam entrar para pregar. Não poderiam fazer absolutamente nada. E o que se passou com Pedro é o que se passa com muitos líderes hoje. Fazer as coisas sem esperar a palavra do Espírito Santo. Sem esperar a palavra do Espírito Santo, já partem fazendo coisas. E é o que se passou com Pedro. A ausência do Judas tinha que ser preenchida por alguém escolhido por ele próprio Cristo.
Porque Cristo está a dizer, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Significa, para fazer parte dos 12 discípulos, 12 apóstolos capitais, tinha que ser alguém escolhido por ele próprio Cristo. Quando eu falo de 12 apóstolos capitais, eu estou a me referir aos 12 apóstolos que Cristo escolheu pessoalmente. E olha só, para te provar que Matias não era a escolha de Deus. A Bíblia está a dizer que oraram antes da descida do Espírito Santo, algo que eles não poderiam fazer. Oraram e Deus não respondeu. Oraram para Deus escolher qual é o que Deus queria para substituir o judeu. E Deus não falou nada. Razão pela qual você veja os discípulos recorreram a sortes, lançaram sortes, que é uma prática pagã, que é uma prática proibida na Bíblia. Por quê? Porque quando nós dependemos de sorte, quer dizer que nós não precisamos mais olhar a palavra do Senhor ou ver o que Deus tem a dizer. Quando você depende de sorte, então você não quer saber o que Deus está a dizer. Eu vou provar por A mais B que Matias não é escolha de Deus. A escolha de Deus foi Paulo. E eles lançaram sorte. A sorte caiu sobre Matias. Significa, aquilo é acálio. Quando lança-se sorte, significa é por acálio. Então Matias entrou ali por acálio. E o segundo ponto de que Matias não era da vontade de Deus, escuta, diz aqui, depois de lançar sorte, ele foi votado por voto comum. Aquilo foi voto. Está lá mesmo. Lançando-lhe sorte que é o Matias, e significa um acréscimo mais, algo que aconteceu. Eles votaram, significa que alguns rejeitaram. Por voto comum, Matias foi escolhido por voto. Significa que eles agiram sem a descida, sem a vontade do Espírito Santo. E Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. E agora quando você pula no livro de... Quando você pula no livro de João capítulo 15... João capítulo 15... Está a dizer expressamente no versículo 16 até 19... Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Significa que para ser um apóstolo capital tinha que ser alguém escolhido por ele próprio Cristo. Por isso você vai ver que no dia em que Saulo estava a perseguir os apóstolos, a Bíblia declara que Jesus apareceu pessoalmente. Ali escolha pessoalmente, é o que está dizendo no livro de João capítulo 15, versículo 16, que não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Aí Jesus desce pessoalmente e escolhe Paulo. Ali você vai ver que quando o profeta Ananias reclamou dizendo que este Saulo é alguém que temos ouvido e que mata os cristãos, Jesus disse a Ananias que este Saulo eu lhe escolhi. Significa quê? Significa o quê? Que depois da exceção de Jesus, ele ainda escolheu uma pessoa. Para quê? Para substituir Judas e não Matias, que foi escolhido por sorte e voto comum. E quando você começa a navegar nas cartas de Paulo, quando você lê as cartas de Paulo e de Pedro, você consegue notar uma dissensão, não bendição, mas uma contradição entre Paulo e Pedro. Por quê? Você vai ver que o ministério de Paulo não foi aceito diretamente por Pedro. Por quê? Porque Pedro já havia escolhido alguém da sua própria vontade, não da vontade do Espírito Santo. E se você vê no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, aí Paulo começa a mostrar a autenticidade do seu ministério. Gálatas. Você vai ver uma coisa muito diferente no Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo está começando assim. Paulo, apóstolo, olha o que está dizendo entre parênteses, não da parte dos homens,
nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Olha só essa introdução de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele aqui está dando um indicativo de que ele é um apóstolo não por parte dos homens. Por quê? Por causa do caso do Matias, que entrou na lista dos apóstolos por homens, não por Deus. Por causa do caso do Matias, porque Matias não foi Deus que escolheu Matias, foi Pedro e os outros. E por que escolheram Matias? Porque eles não esperaram o Espírito Santo. Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer nada. E Pedro levantou-se e lançaram sorte que é sobre Matias, e eles votaram. Olha só como é que um apóstolo vai entrar por voto e por sorte. Duas coisas totalmente negativas que eliminam a credibilidade do ministério de Matias entre os apóstolos. Mas por isso Paulo está a dizer que eu sou um apóstolo não por parte dos homens. Significa Paulo sabia que existem apóstolos que estavam ali não por parte de Deus, mas por parte dos homens. Que homem? Pedro. E está a dizer por Jesus Cristo. Por quê? Porque não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Eu quero que você entenda bem essa parte. E você vai dar conta que todas as cartas de Paulo se preocupava em mostrar esta realidade. Uma outra coisa que você vai dar conta, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 6 a versículo 8. Olha o que ele está dizendo. Depois, está a dizer que Jesus depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, versículo 8, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo está a dizer que Jesus apareceu a todos, mas por último apareceu a mim. E por que não por Matias? Porque, escuta, se você ler toda a Bíblia, vai ver que parecia que não havia uma ligação. Parecia que Cristo não tinha uma implicação com Matias. Por quê? Não foi Jesus que escolheu Matias, nem o Espírito Santo que escolheu Matias. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos lançaram sorte e fizeram voto. As implicações espirituais que aconteceram na vida de Paulo, na vida de Matias, não houve. E esta é a diferença entre aqueles que é escolhido por Deus e aquele que é escolhido pelos homens. Paulo está a dizer que eu fui o último a ser escolhido. Eu fui o último pela qual Jesus apareceu. Olha só isso. Mostrando que ele é um apóstolo capital. E se você se lembra, Paulo está a dizer que eu não fui inferior em nada entre eles todos. E ainda está a dizer que eu falo língua mais do que eles todos. Quer dizer que Paulo é um discípulo capital e Matias não. Claramente. Você vai ver uma coisa que existia conflitos. Existia contradição de ideia entre Paulo e Pedro. E este conflito de ideias, você vai poder dar conta sempre que Paulo escrevia uma carta, no seu início, Paulo falava disso. Vem ver mais 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Está dizendo assim: fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou. Está dizendo que em nada fui inferior a eles todos. Paulo está a dizer que entre os apóstolos que Jesus escolheu e ele, ele não é inferior em nada. Por isso você vai ver que os efeitos de Paulo
não se comparam aos efeitos de Matias. Por quê? Matias lhe escolheram com sorte. Eles não esperaram o Espírito Santo descer. Jesus disse que ficam em Jerusalém, esperam até que o Espírito Santo descer. Não façam nada sem mim, porque nada podereis fazer. Mas o que aconteceu? Os discípulos não esperaram o Espírito Santo, lançaram sorte e fizeram voto. Mas o que Jesus fez? Desceu ele próprio, foi escolher uma pessoa, Paulo. E Jesus não tinha implicância com Matias. Por isso você vê que Matias não tem livros. E mesmo entre os livros apócrifos não tem livro do Matias. Entre os livros canônicos não tem livro do Matias. Existem citações que Matias foi pregar numa zona distante. Mas livro, não. Milagres, não. Por quê? É diferente aquele que Jesus escolhe e aquele que os homens escolhem. Agora, eu quero te levar no entendimento. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa dizendo que eu, Paulo, apóstolo de Jesus e não da parte dos homens. Mostrando que existia ali apóstolo da parte dos homens. Era um conflito de ideia entre ele e Pedro. 1 de Timóteo 1:1 está a dizer também, eu, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo. Tito, capítulo 1, versículo 1, está a dizer, eu, Paulo, apóstolo de Jesus, da parte de Jesus, não da parte dos homens. Mas por que cada carta de Paulo se preocupava primeiramente em apresentar, em dizer que ele era um apóstolo, não da parte dos homens, mas por Cristo? 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo faz a mesma coisa, dizendo que eu, Paulo, apóstolo de Jesus, da parte de Cristo, não da parte dos homens. Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo faz a mesma coisa. Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo faz a mesma coisa. Você vê que Mateus, Lucas, Marcos, João não faziam isso, não se preocupavam em justificar, em mostrar a autenticidade do seu apostolado. Outros discípulos, Pedro, não se preocupavam com isso, mas Paulo em todas as suas cartas, começando em Gálatas, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, Tito, Efésios, Colossenses, Paulo se preocupa logo no primeiro versículo, mostrar que ele é apóstolo da parte de Deus e não da parte dos homens. Por quê? Paulo se preocupa em mostrar que ele foi escolhido por Deus para substituir aquela vaga que Judas deixou. E quando Paulo mostra sempre o fato de que não da parte dos homens, é mostrar que há alguém ali que entrou da parte dos homens. E quem é essa pessoa? Está claro, é Matias. Por quê? Matias não foi o Espírito Santo que lhe escolheu. O Espírito Santo não havia descido. E Jesus já havia subido. E Jesus lhe disse, não façam nada. Esperam até que o Espírito Santo descer. Pedro não esperou o Espírito Santo. Pegou sortes, lançaram, acalhou Matias. E todos eles fizeram voto para ver se escolhem Matias ou não. Está ali, Matias não é da parte de Deus. Matias não é da parte de Deus. Paulo está a dizer que eu fui o último. E você pode dizer, irmão, mas a Bíblia diz que não, é os discípulos que escolheram Matias. Não o Espírito Santo, porque ainda não havia descido, e nem Cristo, porque já havia subido. É simples. Então vou resumir isso de uma maneira mais simples para você entender. 4 fatores. Primeiro, lançaram sortes, que é uma prática que a Bíblia proíbe. Segundo, fizeram voto. Terceiro, eles oraram e Deus não respondeu. Por isso, recorreram à sorte. 5, então, quinto fator. Jesus já havia subido, então não escolheu Matias. O 6º fator, o Espírito Santo não havia ainda descido. Agora o 7º é que quando Cristo desce pessoalmente, vai escolher outra pessoa. Paulo. Por isso você veja, são 7 fatores. Por isso você veja, em cada carta de Paulo, Paulo se preocupa primeiramente em falar
da autenticidade do seu apostolado e condena a prática de apostolado da parte dos homens. Glória a Deus. Era isso que eu queria partilhar contigo. E um conselho para líderes: não faça coisa sem a descida do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te orientou, não faça. Você estará agindo como Pedro. Escolher alguém sem a orientação do Espírito Santo. Depois vais ficar envergonhado quando o Espírito Santo escolher um Paulo. Eles oraram, Deus não falou nada, lançaram sorte. Um conselho para pregadores, homens de Deus, servos de Deus: procura ser alguém escolhido por Deus para uma determinada ação, não da parte dos homens. Hoje em dia, muita gente são escolhidos pelos homens, não por Deus. Não tem um chamado em seu coração, um chamado divino, como Paulo tinha. Glória a Deus. E eu creio com essa explanação, aponta os versículos que estão ali embaixo e convida mais pessoas. Inscreva-te no canal Profeta Elias Nabi Rasul. Por favor, inscreva-te no canal. O programa é Alimento Sólido. Inscreva-te no canal, convide os teus colegas, teus amigos para se inscreverem no canal e façam estudos bíblicos. Escuta, próximo vídeo estarei falando de que já havia várias línguas na terra antes de Deus criar a confusão de Babel. Com versículos bíblicos você vai entender claramente. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar.